Graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Elf e este é o programa Me Explique a Bíblia. Neste programa estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos abordando o contexto histórico e cultural. Estamos falando um pouco da cosmovisão também, do período onde os livros bíblicos foram escritos. Então, para que você não perca nenhum programa, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, assim você será avisado de todos os programas que forem publicados, ok? Atualmente estamos estudando a Carta de Filipenses e hoje estudaremos o capítulo 3 de Filipenses. Lembrando que eu já havia dito nos programas anteriores que a cidade de Filipos, que ficava na Macedônia, foi a primeira igreja do continente europeu. A igreja de Filipos iniciou-se com o trabalho evangelístico de Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Você pode confirmar isso lá no capítulo 16 do livro de Atos, o livro que Lucas escreveu contando o relato, da instauração de várias igrejas, do início do trabalho dos apóstolos, ok? Bem, no verso 1 de Filipenses, capítulo 3, Paulo vai dizer: Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu não me importo em repetir isso, pois sei que é seguro para vocês. Isso mesmo. A alegria que o Senhor nos dá nos fortifica e sustenta. Por isso, alegrem-se sempre, pois vocês têm um grande e amoroso Deus. Você é cristão. Se você é cristão, você tem um grande e amoroso Deus. Você é monoteísta, você tem só um Deus, Cristo Jesus, e Ele é amoroso, tão amoroso a ponto de ter morrido por você. Então, é esse Deus amoroso que sustenta e fortifica a sua igreja. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Então, essa alegria se sobrepõe a qualquer dificuldade que eles pudessem estar passando, ser sustentado pelo amoroso Deus, ok? Então, agora, seguindo no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Paulo foi um pouco rude aqui. Paulo não está falando para eles cuidarem dos cachorrinhos que correm atrás dos carteiros. Não é esses cachorros. Ele está falando, usando palavras duras para se referir a algumas pessoas que estavam entre eles e que insistiam que sem circuncisão era impossível ser salvo, né? Mesmo que Jesus tenha selado uma nova aliança. A aliança da circuncisão, ela já tinha caducado. Ela foi uma aliança feita entre Deus e Abraão e seus descendentes, onde a circuncisão simbolizava a devoção e fidelidade ao único Deus. Mas acontece que quando Jesus fez o sacrifício na cruz, o sacrifício de sangue, iniciou-se ali uma nova aliança, a chamada nova e eterna aliança. Alguns textos vai dizer aliança de sangue. Então, assim, esta é uma aliança que aboliu todas as outras alianças anteriores. Então, não existe mais necessidade de circuncisão. Aquela aliança caducou. Aquela aliança, ela durou algum tempo, mas depois, na pessoa de Cristo e através do sacrifício de Cristo, o que vale é a nova aliança, o novo acordo, o novo testamento, que é o sangue de Jesus, é o que te une a Deus. Então, você precisa do sangue de Jesus para se reconciliar com Deus. Então, a maneira de você provar a Deus que você é fiel a Ele, que você se submete a Ele e que Ele é o seu único Deus, é aceitando este sangue da nova aliança, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Sendo assim, não precisa mais circuncidar. E Paulo está um pouco bravo com isso, porque eles estão insistindo para aqueles cristãos que já aceitaram Jesus, que já estão subordinados a Jesus, que eles ainda têm que se circuncidar para completar a salvação,
senão eles não vão ser salvos. Por isso Paulo chama eles de cachorro, porque espiritualmente eles estavam sujos igual um cachorro de rua, porque eles não se lavaram no sangue de Cristo Jesus. Bem, você sabe o que é circuncisão? A circuncisão consistia em cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Então, desta forma, fazia-se uma aliança com Deus, mas isso foi quando Deus fez essa aliança com Abraão, durou alguns anos, mas agora é a nova aliança, é o sangue de Cristo. Então, no versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: quem recebeu a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de colocarmos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Paulo sabe muito bem do que está falando, porque Paulo era um homem circuncidado. Paulo, antes da sua conversão, ele foi um praticante judeu, ele foi um praticante de todas as cerimônias judaicas. Ele foi um fariseu, ele tinha um zelo por toda a lei judaica. Então, Paulo vai fazer um discurso falando sobre isso, porque ele era um judeu de berço, né? Então, ele tinha em seu currículo, durante a sua vida, ele tinha valorizado e aprendido todas essas coisas que os judeus queriam. Mas o próprio Paulo, que também era judeu, que também era circuncidado, que também guardava a lei judaica, entendeu e compreendeu que Jesus Cristo é a nova aliança. Por isso ele vai falar nos versos 4 a 9. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim, pois fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, descendente da tribo de Benjamim. Portanto, tenho sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus através da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada no passado. Todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, que é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei fora tudo, como se fosse lixo, para poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus através da minha obediência à lei, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Paulo se libertou dessa tradição cheia de regras, cheia de leis tradicionais, leis escritas. Ele queria servir a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua atitude, e não seguir regras. Então, eles acreditavam que um dia Deus ia enviar o Messias. Essa é a crença do judeu. Os judeus que não são convertidos hoje em dia ainda estão aguardando esse Messias. O Messias já veio, o Messias era Jesus, né? O Messias foi e é Jesus, o Messias enviado por Deus. Então você vai ler ao longo da história dos evangelhos, Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus, porque eles queriam ser notados, ser reconhecidos como zelosos da lei do Senhor, mas eram coisas aparentes, o coração deles não era verdadeiro. Então Jesus ensinou aos seus discípulos que a verdadeira circuncisão, ela está no coração. É um coração que realmente se devotou ao Senhor, se fidelizou ao Senhor e está submetido a Ele. Não é o cumprimento de regras que mostra isso, é a atitude que brota do coração do homem. Então você vai ver que muitas vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita tem hoje em dia ainda
São pessoas que querem demonstrar através de regras que elas são espirituais, que elas são religiosas, que elas são servos de Cristo. Mas aquilo tudo ela faz publicamente, porque no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu íntimo, ela não cumpre aquelas coisas. Ela quer só mostrar para os outros uma imagem religiosa, uma imagem virtuosa. Então essa pessoa ela é hipócrita, porque o coração dela não é verdadeiramente entregue ao Senhor, né? Mente, corpo, alma, espírito, ok? Então Paulo foi um fariseu antes da sua conversão, né? Mas agora ele é um cristão. Ele é um cristão e vive para servir Jesus. E inclusive, se precisar, ele quer morrer por Jesus, né? Ele não conta a sua vida, ele conta servir a Jesus, né? Então, do verso 10 ao 16, Paulo vai escrever para os filipenses. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus há de tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Sabe o apóstolo Paulo, ele comparou a jornada cristã a uma corrida cheia de obstáculos. Você tem obstáculos, você vai pulando e você continua correndo direto para o alvo. O alvo é Cristo. O final dessa corrida você vai encontrar a Cristo, você vai viver eternamente com Cristo. Agora não tem sentido, agora é assim, ó, essa vida que você está vivendo, ela é curta, ela é finita, obedeça a Cristo, faça a obra dele, trabalhe, essa vida vai acabar rapidinho. O importante é a vida eterna, então corre, pula os obstáculos, porque na linha de chegada, quem está te esperando é Jesus Cristo. Maravilhoso Paulo falar isso, não é? Então, por fim, nos versos 17 a 21, Paulo escreveu: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também para os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Jesus transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Paulo se emocionou ao escrever isso. Nós estamos numa luta. Nós queremos viver para Jesus, mas o nosso corpo quer viver para o mundo. E aí nós estamos vivendo no meio dessa sedução, né? Mas se já está difícil para nós que temos Jesus, imagine para aqueles que não têm Jesus ainda. Eu costumo dizer que a vida sem Jesus
É como você andar num lugar escuro, cheio de buracos, cheio de pedras, cheio de animais selvagens, cheio de inimigos tentando te atingir. Quando você vem para a luz de Jesus, você ainda tem esses obstáculos. Só que tem uma diferença, agora você anda de mão dada com Jesus e ele iluminou o caminho para você ver aonde você deve pisar para desviar de todas essas coisas ruins. Então segue com ele, caminha com ele, porque ele é o Deus amoroso que cuida de vocês. Então, nós pertencemos a Jesus e se você percebeu nesse texto que eu li agora, Paulo está chorando porque ele fala assim que alguns estão envergonhando o nome de Cristo. Ele está falando de pessoas que já conheceram a Cristo, pessoas que já conheceram a luz de Cristo, pessoas que já foram purificadas por Cristo. Mas elas estão vivendo em função dos desejos do seu corpo, em vez dos desejos do Espírito Santo de Deus. E elas estão envergonhando o nome de Cristo. Não seja você também alguém que envergonha o nome de Jesus Cristo. Se você foi chamado para a luz, se você foi limpo, se você foi purificado, não se suje de novo. Mais para frente nós vamos estudar as epístolas de Pedro e Pedro vai dizer assim, que tem alguns cristãos que foram limpos, lavados e depois foram se deitar na lama de volta, igual porco quando a gente dá banho. Dá banho no porco, a primeira coisa que ele faz é ir deitar na lama de novo. O Pedro vai dizer assim, tem cristãos que são que nem cachorro, vai lá e come tudo que vomitou fora, vai lá e come de novo. Então, assim, é purificado por Cristo, é lavado por Cristo, é renovado por Cristo e depois vai e se joga na sujeira, come toda a sujeira de volta. Então, Paulo, nesse trecho da carta, ele está chorando, ele fala que ele está chorando, porque alguns cristãos, em vez de estarem exaltando o nome de Cristo Jesus, estão envergonhando o nome de Cristo Jesus. Bem, hoje então terminamos o capítulo 3 de Filipenses. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva neste canal, ative as notificações e continue assistindo todos os programas em Explica, ok? Desejo do fundo do meu coração que você seja abençoado em nome de Jesus, que você esteja atento a todos os mandamentos desse Deus amoroso, que seja a luz. Seja a imagem de Cristo Jesus para o mundo. Seja abençoado em nome de Jesus.